Shalom a todos, bem-vindos de volta. Estamos na Parashá Ekev. Hoje é dia 13 de Av de 5.783, o dia 31 de julho de 2023. É a segunda leitura da Parashá Ekev, que começa em Devarim 8, versículo 11. Deuteronômios 8, versículo 11. E ela diz assim: Ser cuidadoso para que não se esqueça Deus o teu Senhor, não guardando os seus mandamentos, decretos e leis que hoje eu estou te prescrevendo. Tu podes então comer e te satisfazer construindo boas casas e boas moradas nelas. Teus gados e rebanho podem aumentar e tu podes acumular muita prata e ouro. Tudo o que tu possuires pode aumentar, mas teu coração pode crescer em orgulho e tu podes esquecer Deus, o teu Senhor, aquele que te tirou da casa da escravidão que estava no Egito. Foi ele quem te conduziu através do deserto terrificante, através do grande terrificante deserto, onde havia cobras, víboras, escorpiões e sede, onde não havia nenhuma água. Foi ele quem forneceu-te água de um sólido penhasco. No deserto, ele te alimentou com maná, que era algo que teus ancestrais nunca conheceram. Ele pode ter enviado sofrimentos para te testar, mas foi ele que no final fez o bem para ti. Quanto mais tarde tu tiveres prosperado, sê cuidadoso para que tu não digas a ti próprios: foi minha própria força e poder pessoal que trouxeram-me toda esta prosperidade. Tu deves lembrar que é Deus, o teu Senhor, quem te dá o poder para te tornares próspero. Ele faz assim para manter o alicerce que ele fez com um juramento para teus pais, assim como ele está mantendo hoje. Se tu esqueceres Deus, o teu Senhor, e seguires outros deuses, adorando-os, inclinando-os para eles, eu testemunho para ti hoje que tu serás completamente aniquilado. Tu serás destruído como as nações que Deus está destruindo diante de ti, que será resultado se tu não obedeceres a Deus, o teu Senhor. Ouve, ó Israel, hoje tu está te preparando para cruzar o Jordão. Quando tu chegares, tu expulsarás nações maiores e mais poderosas que tu, com grandes cidades fortificadas até os céus. Elas são uma grande nação, altos como os gigantes. Tu conheceste que tu tens escutado a expressão: quem pode resistir diante de um gigante? Mas tu deves saber hoje que Deus, teu Senhor, é aquele que cruzará diante de ti. Ele é como um fogo consumidor e subjugará essas nações diante de ti rapidamente, expulsando e aniquilando, como Deus te prometeu. Essa leitura diária de hoje, e ela traz um assunto extremamente pertinente, como todas as leituras em seu grau e nível, para nós poéticos. Extremamente importante, porque ela começa dizendo algo que é relevante para as 24 horas do nosso dia. Ser cuidadoso para que tu não esqueças Deus, o teu Senhor, não guardando os seus mandamentos, decreto, que hoje eu estou te prescrevendo. Não te esqueça. É aqui que vem todo o nosso aprendizado dessa parashá. Porque ela não está falando com aqueles que desconhecem as mitzvot. Ela está falando justamente com aqueles que já conhecem. Mas ela fala: não te esqueça. Quando que nós esquecemos alguma coisa? Quando é que nós damos para alguma coisa a oportunidade dela ser guardada num baú? Quando nós não acreditamos que naquele momento específico ela é relevante. Quando nós diminuímos o seu valor potencial que é e damos para isso uma intenção diferente. Quando nós
podemos então dizer que ela não é tão prioritária naquele momento. E talvez nós podemos prolongar aquilo para um determinado momento depois, ou simplesmente priorizar um outro assunto que talvez seja mais pertinente para aquele momento específico. E dessa forma nós criamos o esquecer. Não está falando na Paraxá que uma pessoa teria um Alzheimer e que não lembraria mais de nada do que Deus falou. Está dizendo para não esquecer. Ela diz exatamente algo que é: tu podes então comer e te satisfazer, construindo boas casas, morando nelas. Aqui é interessante, inclusive trago muito da inspiração das obras também que o Rabi Abraham Karbovitz explana. É interessante que nós olhamos para o mundo secular e às vezes nós não vemos os ímpios, ou até mesmo as pessoas que não têm conhecimento nenhum, apenas goem, sofrendo. Nós vemos se dando bem, então nós acabamos tendo dentro de nós a necessidade de, olha, talvez eu tenha que trabalhar mais horas para mim me dar bem. Talvez eu tenha que gastar mais meu tempo com assuntos seculares para me conseguir crescer, para me conseguir estar próximo, para me manter um bom emprego, para me subir para um emprego melhor, para me adquirir um cargo melhor, para me mudar a minha vida financeira. Eu devo cada vez mais consumir algo que para mim é prioritário nesse momento. Mas dentro disso vem algo que acaba ficando como secundário. Quais são os detalhes? Quais são as nuances que você está utilizando para crescer? Qual é o intuito? Qual é o porquê? É para melhorar sua condição, mas o quanto você está dedicando a isso está fazendo você esquecer, talvez da Tzedakah, talvez do seu estudo de Torá diário. A Torá está sendo o seu assunto secundário. Então, com certeza, se isso aconteceu, você já está esquecendo daquilo que você tinha aprendido, das mitzvot, do refinamento de caráter, do refinamento das suas emoções. Porque geralmente é isso que acontece, a pessoa se pega frustrada entre aprender e trabalhar, crescer e mudar, em correr atrás dos negócios, em correr atrás das coisas, e de repente o refinamento dela como pessoa já não é mais de amar o eterno, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas posses, porque agora ele tem outros amores. Ele precisa amar o trabalho, ele precisa dar toda a força dele em aprender uma nova profissão, em aprender uma nova tarefa. Ele dedica de altos investimentos de todas as suas posses financeiras para poder fazer isso. É onde está a Hashem na vida dessa pessoa. Talvez uma vez por semana no Shabbat, naquele estudo de Torá, naquela reunião com aquele grupo de noéticos falando de Torá, naqueles 45 minutos, naquelas 1 hora apenas por semana para Hashem. Será que é exatamente isso que nós aprendemos na Torá? Que nós devemos dedicar apenas 1 hora na semana, 1 hora no mês, ou 1 hora por dia para Hashem? Hashem não deveria ser o assunto que nos permeia as 24 horas do dia. Enquanto nós estivermos acordados, nós não deveríamos estar retificando nossas palavras para que elas sejam de acordo com as palavras de Hashem. Nós não deveríamos estar retificando o nosso emocional, as nossas características emocionais, nossos desejos, aprisionando a nossa alma animal? Ou será que é normal nós pararmos para apreciar o mundo como se fosse
uma necessidade de fazer isso. Nós estamos num mundo extremamente baixo, extremamente. Mas nós, quando chegamos na Torá, nós temos o costume de nos manter no menor esforço possível, dando continuidade a esse assunto. Algo extremamente errado. Mas chega um ponto que, ao fazer esse erro, de manter o mínimo possível apenas, nós nos desviamos completamente disso. Inclusive o Rabino Avraham, ele traz isso, e eu queria trazer isso. Ele mostra que existe um detalhe que é falado no verso 13. Teus gados, rebanhos podem aumentar e tu podes acumular muita prata. A prata é a pessoa começa dizendo, olha, eu quero ter uma boa condição para mim estudar mais Torá. Porque se eu tiver um bom cargo, um bom emprego, eu vou ter mais oportunidade de estudar Torá, eu vou poder dar um sustento melhor para minha família. Faz parte da Torá você dar um bom sustento para sua família. Você, antes de dar tzedakah, você tem que ver se você não está precisando de tzedakah. E se seus familiares não estão precisando. Se tem a mistura da semana, se tem o dinheiro para pagar as contas. Mas é claro que logo você começa a acumular prata. Logo já não é aquilo que é o básico daquilo que você precisa para ter uma vida feliz e ser rico. O que é o rico? O rico é aquele que está satisfeito com aquilo que tem. Logo você se pega insatisfeito, dizendo, olha, eu preciso de mais. Talvez eu precise de uma boa cadeira, de um bom sofá, talvez eu precise de um bom garfo, de um bom relógio. E o que isso te faz mudar na Torá? O que isso faz você crescer? O que isso faz a sua conexão com Deus aumentar? São a prata, ela vai entrando, você vai acumulando a prata, vai acumulando, são riquezas mais baixas, que você diz estar adquirindo elas para Hashem, diz estar adquirindo elas, mas na verdade existe uma outra intenção, mas logo lá na frente você se perde nesse erro também. Então a Torá traz muita prata e ouro. E ouro, o que tem ouro? O ouro ele já não está mais ligado ao processo de bondade, ele não está mais ligado já a resto. O ouro, ele, diferente da prata, ele já é gavurá, ele já traz um certo controle, uma certa autonomia. Na hora que a pessoa está muito lá em cima, ela é mais centrada, é mais sistemática, né? É um assunto mais acadêmico, mais frio, já não tem aquela conexão. É pior. Porque às vezes ela quer controlar as coisas como se tudo dependesse dela. Porque é o que as coisas desse processo, desses atributos de severidade fazem. Os atributos de severidade, eles têm muito disso. São atributos ligados com o nome de Elohim, ligado com o nome de Hateva, natureza, que tem as mesmas gemátrias de 86 e que fazem com que a pessoa acredite ter um certo domínio sobre algo. Então, ela logo começa a acreditar que talvez a esposa só tem o que tem por causa dele, talvez o marido só tem o que tem por causa dela, talvez só tenha essa casa porque ele lutou muitas horas. Não que estou desmerecendo o trabalho que ele teve em fazer isso, mas sim que ele esqueceu que quem nutriu as necessidades, as forças dele para chegar onde chegou, não foi ele. Ele simplesmente recebeu de graça o intelecto, a saúde, a existência, até a coragem para fazer as coisas. Então o verso diz assim: mas o teu coração pode crescer em orgulho
E tu podes esquecer Deus teu Senhor, aquele que tirou da escravidão. É interessante isso porque é um assunto mais pertinente a judeus, mas nós também estávamos em escravidão. O noético, ele estava escravo do Mazal. Ele estava escravo das Mazalot. Ele estava escravo dos atributos de severidade que o esquecimento de Deus faz ele voltar para aquele estado anterior que ele estava. Porque ele já tem novamente outros intermediários frente a Hashem. Hashem já não é mais o primeiro. Ele já tem outros que intermediam o dinheiro, o tempo, o desejo. Começa a ser seres que o controlam, que o manipulam, que o influenciam. E dessa forma ele simplesmente volta novamente a ser um idólatra. Ele não se curvou, se prostrou, entre outras imagens. Não precisa chegar a esse ponto. Mas agora, todo o trabalho divino que ele poderia fazer para Hashem é feito primeiro de forma muito mais dedicada ao material, ao materialismo, ao orgulho, ao ego próprio, e depois vem Hashem. E é justamente isso que o faz voltar a ser escravo. Ao distanciar-se de Hashem, ele cria esses novos intermediários, esses outros deuses frente ao trabalho divino, e faz com que novamente ele não tenha mais nenhuma conexão real com Hashem. Então o verso 18 diz assim: Tu deves lembrar que é Deus o teu Senhor quem dá poder para tornares próspero. Exatamente isso que nós temos que nos embutir dentro de nós. O mundo secular é um lugar baixo, é o único lugar onde nós podemos encontrar, vamos dizer assim, de certa forma, em um certo nível, luz e trevas junto. Você pode ter uma pessoa dedicada à Torá, sentar ao lado de uma pessoa acompanhada de shades. Você tem isso nesse mundo, principalmente para nós noéticos, que nos incorporamos dentro da sociedade de uma forma ao qual necessitamos por sermos poucos. Somos capazes de ter grandes comunidades, grandes bairros, ao ponto de que os assuntos cotidianos sejam de alguma forma mais edificados, seja incorporado com pessoas mais edificadas. Nós nos misturamos frente a isso, pela necessidade, pela labuta, e no grande teatro da vida nós nos pegamos sempre precisando correr atrás do material, mas nós temos o dever de não esquecer que, como está escrito, tu deves lembrar que é Deus o teu Senhor que dá o poder para tornar-lhe próspero, que é o Eterno que nos dá força, que nos dá existência, que nos tirou e nos conectou diretamente com Ele, que nos desvinculou desses poderes que são trazidos como outros deuses, que agora nós temos a conexão direta com Ele. Nós devemos sempre nos responsabilizar pelas nossas atitudes para que isso não volte a acontecer, e por isso a Torá traz, e por isso que
é pertinente esse assunto para nós no ético. Principalmente pelo nosso envolvimento com o mundo secular ser tão grande. Lá no finalzinho, capítulo 9, verso 3, diz assim: mas tu deves saber hoje que Deus, o teu Senhor, é aquele que cruzará diante de ti. Ele é como um fogo consumidor e subjugará essas nações diante de ti rapidamente, expulsando e aniquilando, como Deus te prometeu. Aqui tem um segredo terrível. As nações que estão ligadas a esse processo de severidade, não existe uma misericórdia, não existe atributos de misericórdia ligado a elas. Estão frente aos Mazalote, frente a esses não sei se eu vou trazer uma palavra correta para isso, promotores, esses servos de Hashem, esses ministros, talvez seja uma palavra melhor, os ministros do rei. E uma vez que nós não estejamos ligados a Hashem diretamente, e estarmos ligados a esses ministros, isso fará com que também sejamos destruídos pelo fogo consumidor, por esse processo de severidade, por esse processo de Gevurah tão forte, onde nos permeia, nos rodeia e nos leva. E não precisamos falar de assuntos mais sutis como a ansiedade, como a preocupação financeira, como a saúde, que cada vez menos a nossa geração percebe-se tem um declínio tão grande, devido a esses processos não serem abrandados. Porque a ligação com Hashem, a ligação com o nome de Hashem, que está em Hesed, que está em bondade, é esse nome que vai, literalmente, nos dar certos adoçamentos, mitigar, abrandar esses decretos tão terríveis que pode sobrecair sobre nós, acalentando nós a termos uma visão cega da bondade divina que existe, que nos permeia. Então, com certeza, a porção de hoje é uma porção extremamente necessária. Existe uma necessidade nossa de estarmos conectados com Hashem, porque não é possível sobreviver à severidade de Hashem. Então, estarmos conectados diretamente com Ele para termos um abrandamento desses decretos, porque seus ministros não têm esse abrandamento. Isso serve para hoje, isso serve para os dias que o Mashiach chegar, e isso também serve para o mérito do Olam Rabá, para a entrada no Olam Rabá. Então, de certa forma, nós sabemos que lá fora, como está no 9 verso 2, elas são uma grande nação, altos como gigante. Realmente a nossa geração é uma geração que cresceu como gigantes, que são poderosos,
que todos têm o conhecimento, que todos sabem tudo, que ninguém lhe precisa ensinar nada. Eles colocam o sol sobre os seus pescoços. É uma expressão utilizada, mas a verdade é que nenhum deles está conectado com o chão. E nós, frente a isso, nós temos que entender que é exatamente isso o que causa a destruição deles. Não que nós não deve buscar o mundo material, não que nós não deve trabalhar, não que nós não deve esforçar para ter uma vida estável, mas sim que a cada momento dela nós temos que lembrar de cada esforço, de cada preceito, de cada refinamento, de cada trabalho divino, emocional ou intelectual, seja do lado esquerdo do cérebro racional, ou do lado direito do cérebro, de algo mais intuitivo, frente à Torá, frente àquilo que você está fazendo, sempre elevando aquilo que você está fazendo, sempre uma bênção na hora de comer, sempre se envolvendo, sempre se postulando a sua natureza como um noético, não simplesmente se cobrindo, se vestindo, se mascarando ali no meio deles, porque nós não somos um deles. Vamos lembrar, eu acredito que todos lembram, mas a Paraxá veio nos lembrar de estarmos atentos, porque uma vez que ela for, que a Torá, os preceitos, os mandamentos, for a nossa prioridade, não iremos esquecer. E Baruch Hashem, dessa forma também, de algum nível, vamos conseguir apressar o advento, a vinda do Mashiach, que seja em nossos dias. Amém e amém. Shalom, shalom e até a próxima.